para nossa aula, a gente vai falar de aposentadoria. Como é um tema complexo, eu dividi aí em duas partes, tá? Para você poder ter uma compreensão mais organizada do conteúdo, ok? Vamos lá, a primeira parte, gente, eu tô trazendo para vocês de novo o artigo 119, que fala da vacância, a gente trabalhou lá atrás, e aqui entre, né, as vacâncias tem a aposentadoria, né? E aí eu falei que eu trataria da aposentadoria depois, conforme a gente está fazendo agora, tá? Tá aqui, ó. Então, a aposentadoria é uma forma de vacância do cargo público. É bom você lembrar disso, tá? É uma das formas pela qual um cargo público se torna vago, se torna disponível a ser ocupado por um outro integrante, tá? Então, eu tenho meu cargo lá no município do Rio, né? Se amanhã eu vier me aposentar, o meu cargo, ele se torna vago. Então, um outro servidor, né, que ingressar no serviço público poderá ocupar aquele cargo que eu deixei, ok? Vamos falar então, antes de eu começar, né, é importante você saber o seguinte: quando eu falo de aposentadoria, eu tenho que pensar nessas três modalidades, tá? No artigo 134 aí do Estatuto diz que o funcionário será aposentado. Vamos lá. Primeiro, por invalidez. E a gente vai ver aqui quais são as causas, né, da aposentadoria por invalidez, tá? Compulsoriamente. Compulsoriamente, a pessoa é aposentada aos 70 anos de idade, mas a gente vai falar disso aqui rapidinho, tá? E também voluntariamente. Então, vamos lá, existem três maneiras, tá, do funcionário se aposentar dentro do município. Primeiro, por invalidez, aí a gente vai ver quais são quando vai incidir, né, esse tipo de aposentadoria. Ele também pode se aposentar compulsoriamente, é quando ele é obrigado a se aposentar. Ele não pode mais continuar em serviço. Ele é forçado a se aposentar, tá bom? A gente chama de expulsório, né? Compulsório de expulsório. Aí, de repente, isso te ajuda, né, a ligar uma coisa a outra, tá? E voluntariamente é quando a pessoa decide por se aposentar, e aí existem lá os critérios mínimos que ela tem que ter atingido para ter esse direito de dizer, olha, estou me aposentando. Ok? Então existem aí três modalidades básicas de aposentadoria, que é por invalidez, compulsoriamente e voluntariamente. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, gente, agora quero que vocês prestem atenção. Se a lei falar de acordo com o estatuto, de acordo com o estatuto, né, dos funcionários públicos, né, de Itaboraí, se eles forem bem claros sobre isso, a resposta é essa aqui, 70 anos de idade. Se eles não falarem isso, é 75. Por quê? Porque quando o estatuto foi feito, ele se espelhou na legislação federal da época, que dizia que a aposentadoria compulsória se daria aos 70 anos. Mas houve uma modificação recente. E agora a aposentadoria compulsória, na prática, é aos 75, tá bom? Então, isso aqui, a gente fala que foi revogado tacitamente. O que é tacitamente? Mesmo que não seja refeito o texto e seja modificado isso aqui, mas como existe uma lei federal que tem uma validade, vamos dizer assim, que tem uma relevância, né, dentro desse processo aí jurídico, tá? Tem uma lei federal que tem, vamos dizer assim, mais força do que o estatuto, dizendo que é 75, na prática, esses 70 anos já não são aplicados, entendeu? Mesmo que esteja escrito, não é mais aplicado. Para a prova, você vai falar o seguinte: se, né, se a banca botar de acordo com o estatuto, é 70 anos, porque o estatuto mantém o texto de 70 anos, tá? Mas se a banca não disser isso, é 75 anos, tá? Presta atenção nesse detalhe que pode fazer toda a diferença, ok? E também, gente, aposentadoria voluntária. A gente vai ver agora as regras, tá, dessas aposentadorias. E também é interessante saber o seguinte: eu posso me aposentar com proventos. Proventos, no caso, é o pagamento, tá? É o pagamento que é dado a esse aposentado. Eles podem ser proporcionais
e aí vão ser proporcionais ao tempo de serviço, tá? Ou podem ser integrais. Integrais é o que eu ganhava no dia que eu me aposentei, eu permaneci ganhando após a minha aposentadoria. Então, a gente vai ver também quando vai ser proporcional e quando vai ser integral esses proventos, tá? Então, são 3 questões aí para você prestar atenção, tá? Vamos lá. Voluntariamente, 2 pontos, né? Quando o funcionário vai ter o direito de solicitar a própria aposentadoria, né? Quais são os critérios mínimos aí que dão direito a alguém dizer, olha, eu estou me aposentando. Vamos lá. Primeiro, olha, 35 anos de serviço se homem e aos 30 anos se for mulher, tá? Tô falando de trabalho, tá? Com proventos, gente, olha, integrais, tá? Então, para que haja o provento integral, é preciso que o homem tenha 35 anos de trabalho e a mulher tenha 30 anos de trabalho prestados ao município, tá bom? Ó, 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, né, faltou o R, e 25 se professora com proventos integrais. Para o pessoal do magistério, a gente tem uma redução aí do tempo de serviço, tá? Então, se for para professor, né, preste atenção você, né, que vai entrar aí no cargo de magistério, para o magistério é diferente. Para o magistério, o homem tem que ter 30 anos de trabalho, reduz 5 anos em relação às outras funções, e a mulher tem que ter 25 anos como professora, diminuindo aí também 5 anos em relação à mulher que exerce outras funções, tá? Ó, aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo, tá? E aos 65 anos de idade se for homem e 60 anos se for mulher, com proventos integrais, né, ao tempo de serviço, né? Então, não faz nem muito sentido, né, gente? Mas é assim que tá na lei, tá? Então, preste atenção. Se, né, o homem fizer 30 anos de serviço, ele já pode se aposentar. Mas se ele completar 35 anos, é com proventos integrais. Se ele, a partir de 30 anos, ele pode até se aposentar, mas nesse caso, o provento vai ser proporcional, entendeu? Então, vamos lá, o João, tá? O João fez 30 anos de serviço público, 30 anos de serviço, e o João não é professor, tá? O João, ele já pode se aposentar, só que nesse caso, o provento dele vai ser proporcional. Tá? Ele não vai levar tudo, ele vai levar proporcionalmente aí ao salário e ao tempo que ele trabalhou, tá? Nesse caso, o João vai levar proporcional. Só que aí, eu vou botar até aqui que ele é o João, tá? Só que aí o João, se ele quiser levar integral, levar tudo, ele tem que esperar mais 5 anos, porque aí com 30 anos de serviço, ele já pode levar integral, tá? Já leva tudo. Ok? Já leva tudo. Entenderam? Então, 30 anos se for proporcional ao tempo de serviço e 35 anos para levar integralmente, tá? E no caso da mulher, a mesma coisa, só que aí reduz 20. Se você for mulher, estiver trabalhando há 25 anos, não for professora, você já pode se aposentar, mas com proventos proporcionais. Se você quiser levar os proventos integrais, você vai precisar trabalhar pelo menos mais 5 anos para completar 30 anos de serviço, ok? Mas é claro, o professor não. O professor se aposenta com 30 e 25, né? No caso, homem e mulher, com proventos integrais se exercer função de magistério. E também tem a aposentadoria por idade. 65 anos se for homem e 60 anos se for mulher, tá? Vamos lá. Licença anterior à aposentadoria por invalidez. Vamos lá. 135. Olha, a aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período contínuo, não inferior a 24 meses, após o que o funcionário será submetido a um exame definitivo por junta médica, salvo se a junta médica concluir desde logo pela incapacidade definitiva do funcionário, tá? Então, em regra, é o seguinte:
Para que alguém seja considerado inválido, né, e seja aposentado, é preciso que ele tenha pelo menos 24 meses de licença, tá? Então ele tem que tirar aí 24 meses de licença médica, vai renovando, fez 24 meses, ou seja, 2 anos que a pessoa está licenciada e não retorna, aí a junta médica pode decidir, né, fazer um exame definitivo para avaliar se ele realmente vai ter ou não condições de voltar ao serviço. E se julgar que não tem condições nem de uma readaptação, né, ele será aposentado, tá? Agora, olha só, existe uma exceção. Se a junta médica conclui desde logo pela incapacidade, tá? Então a pessoa, não sei, sofreu aí algum tipo de lesão, ficou, vamos supor, né, ficou paraplégica, né, não consegue mexer do pescoço para baixo. É óbvio, né, que seria impossível, talvez, ainda mais dependendo da função que ela exerça, para a maioria das funções, pelo menos seria impossível ela exercer algum cargo dentro da prefeitura. Então, nesse caso, a junta médica não precisa ficar botando de licença, ela pode aposentar direto, tá? Se for o caso, tá? Vamos lá. Final do exercício na aposentadoria voluntária. Agora, quando a pessoa for se aposentar voluntariamente, ou seja, ela solicitou a aposentadoria, né? Ela solicitou. Vamos lá. No caso de aposentadoria compulsória, o funcionário aguardará em exercício a publicação do respectivo ato, salvo se tiver legalmente afastado do cargo, tá? Então a pessoa vai trabalhando até o momento que vai ser, ela fez a idade lá da aposentadoria compulsória, vai sair a publicação de que ela foi aposentada, e aí uma vez que saiu lá no Diário Oficial essa publicação, ela já vai se afastar do cargo, tá? No caso da aposentadoria compulsória, o funcionário é dispensado do comparecimento ao serviço a partir da data em que completar a idade limite, tá? Idade limite, tá? Então, quando completar a idade limite, saiu lá a publicação, a pessoa ela vai aguardar aí, houve lá, completou a idade, houve a aposentadoria, né? Ela já vai estar, né? Aí ela, no caso, vai poder se afastar do exercício do seu cargo, tá bom? Olá, pessoal! Interrompendo a sua aula só um minutinho para te dar um super recado, tá? Nós estamos lançando uma novidade, que é o nosso combo, contendo questões comentadas em PDF de História e Geografia de Itaboraí, Estatuto dos Servidores de Itaboraí e Lei Orgânica de Itaboraí, gente. Esses materiais, separadamente, você vai pagar R$ 28,00 aí para ter aí as questões comentadas. Se você comprar dentro do nosso combo, você vai estar tendo um desconto de R$ 14,00, gente. Você vai pagar R$ 70,00 por todos esses tópicos, né? Por todos esses assuntos nesse material, totalizando aí mais de 200 questões comentadas para você treinar, versando sobre história, estatuto e lei orgânica. Professora, a lei orgânica não está no meu edital. Gente, isso é um equívoco. Deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão encontrar a lei orgânica. Muitos candidatos estão achando que não terá lei orgânica porque ela não veio separada, não veio destacada no edital. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no edital, ó, lei orgânica está dentro dos conhecimentos de fundamentos da educação. Olha aqui, ó, Prefeitura de Itaboraí, conhecimentos comuns para o cargo de nível médio, língua portuguesa, e aqui, ó, fundamentos da educação, ó. E aqui tá para você, ó, olha aqui a lei orgânica, eu botei até em vermelho, ó. Lei orgânica do município de Itaboraí, ela está dentro de fundamentos da educação para todos os cargos. Então, muita gente não está vendo lei orgânica lá separado, discriminada, e está achando que não terá lei orgânica, mas terá sim, tá? Então, você que está aqui assistindo com a gente, já se antecipa adquirindo nesse combo, você vai ter aí 60 questões comentadas de lei orgânica para não ser pego de surpresa lá na sua prova. Muitos serão pegos de surpresa, mas você que está aqui com a gente não vai ser, tá bom? Então, adquirindo esse combo, você vai ter essa super vantagem. Se você quiser ver como é que o nosso material é, ó, bota aqui, ó, amostra grátis. Clicou em amostra grátis, vai abrir para você um pedacinho do material. Você pode ver aqui a amostra grátis de todos eles e depois
poder depois aí estar adquirindo, né, com segurança o material que nós estamos oferecendo para vocês, tá? Também aqui no nosso site você vai encontrar, ó, questões aqui, ó, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, né? Você pode abrir aqui, você vai ter no conhecer todos os detalhes, ó, todos os detalhes do que está aqui nesse material. Aqui está todos os tópicos e quantas questões desse tópico você vai encontrar no nosso material. São mais de 800 questões comentadas para você treinar tanto de conhecimentos pedagógicos, como também da parte de legislação educacional. Está tudo aqui organizadinho para você. Temos o nosso curso para você que é professor de história, né? Toda a parte específica do seu edital você vai ter questões e teoria em videoaulas aqui no nosso curso para professor de história. Dá uma olhada aqui no nosso curso. E também temos redação. Não somente, né, independente se terá ou não a redação no seu concurso, mas você que faz aí concursos de magistério, se você quiser já se antecipar e estar sempre bem preparado para as provas de redação, tá aqui para você, ó, redação imbatível, um preço super acessível para o material formidável, tá, que está sendo fornecido aqui nesse curso, ok? Então tá aí para você o nosso recado, o link, tá, para você entrar aqui e ver os nossos materiais, o link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então, dado o recado, vamos embora para a aula. Começamos a falar, né, na aula anterior da aposentadoria, falamos aí das modalidades de aposentadoria, dos atributos mínimos, né, para aposentadoria voluntária, que é quando a pessoa decide por se aposentar voluntariamente, ok? E agora a gente vai dar prosseguimento, tá? Falando aí dos proventos, né? Dos proventos, no caso de uma aposentadoria, né? Eu tinha dito para vocês o seguinte, vamos lá, vamos recapitular aqui para a gente poder não atropelar as coisas, ok? A aposentadoria, ela pode ser, como eu falei para vocês, ó, vou botar aqui no cantinho, vocês estão vendo? Ó, por invalidez, tá? Peraí. Pode ser uma aposentadoria por invalidez, né? Pode ser uma aposentadoria compulsória e pode ser uma aposentadoria voluntária, tá? Invalidez, a pessoa não tem mais condição de trabalhar, ela é aposentada por uma junta médica. Compulsória é quando a pessoa ela chega na idade limite, né? Uma idade que eu já falei para vocês, se for de acordo com o Estatuto 70 anos, se não, hoje o que se aplica é 75 anos, né? E ela é obrigatoriamente aposentada, né? A gente chama de expulsória, como se ela fosse expulsa do serviço público. E também pode ser voluntária. No caso de ser voluntária, existem várias regras, tá bom? E outra coisa sobre a aposentadoria são os proventos, que eles podem ser integrais, né? Que vamos dizer assim, é o que todo mundo quer, né? Ou podem ser proporcionais, tá? Que são alguns casos, tá? Os proventos integrais é quando a pessoa ela vai ganhar integralmente o salário que ela ganhava em atividade quando se aposentar. E proporcional é quando vai fazer aí uma medição de acordo com os salários que ela teve, o tempo de serviço que ela tem, se faz uma média, ela recebe aí uma média de acordo com o tempo de serviço e os salários recebidos por ela, tá? Normalmente é menos do que seria integral, por isso que as pessoas preferem, claro, os proventos integrais, tá? Então vamos lá, artigo 138, ó. Os proventos da aposentadoria serão, ó, integrais, tá? Quando a pessoa vai ter direito à aposentadoria integral? Olha, contar 35 anos de serviço, se do sexo masculino, e 30 anos, se do sexo feminino, tá? Invalidar-se por acidente em serviço, moléstia profissional ou for acometido de tuberculose ativa, alienação mental, né, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, né? Essa cegueira, gente, é depois que entrar no serviço público, não a pessoa entra às vezes até como cota, né? A pessoa é deficiente visual, entra como cota e aí depois vai se aposentar por cegueira, não, né? A pessoa tem que ficar cega, no caso, se ela ficou cega depois, tá?
hanseníase, lepra, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, estado adiantado do mal de Piaget, né? Eu sou péssimo com o negócio de nome, ainda mais de doença, né? Osteit deformante, né? Espodialoartrose anquilosante, não faço ideia do que seja, mas deve ser uma doença séria para estar aqui na listagem, né? Doença de Parkinson, isso aí é mais fácil a gente guardar, né? Nefropatia grave, esclerose múltipla, síndrome de imunodeficiência adquirida, no caso que é a AIDS, tá? Então, em todos esses casos aí de doenças, a pessoa, se enquadrar em uma dessas doenças, ela vai ter aposentadoria integral, tá? Integral. Também, se ela, claro, ficou doente por conta de uma doença adquirida no trabalho, tá? Ou um acidente ocorrido no trabalho ou uma moléstia profissional. O que é um acidente acontecido no trabalho, né? A pessoa sofreu uma queda ou sofreu algum tipo de dano no trabalho que incapacitou ela de trabalhar. Isso é considerado acidente em serviço, tá? Vamos contar uma história trágica para vocês memorizarem, tá? Vamos supor que uma professora, né? Acho que a maioria que está nos assistindo, né? Vai fazer, no caso, para educação. Então, imagina uma professora subindo, bota uma mesa em cima da outra no trabalho para poder colar lá um balãozinho, um negocinho lá, né? Ela está no trabalho, ela está em serviço. E aí ela despenca lá de cima, bate numa quina, a cabeça, e fica paraplégica, né? Um acidente grave ocorrido no trabalho, né? Nesse caso, a aposentadoria será com provento integral. O que ela ganha na ativa, ela vai ganhar inativa, tá bom? Agora, se ela sofre um acidente que também causa o mesmo dano a ela, mas ela não sofre esse acidente no trabalho, aí não é o caso do provento integral, tá bom? O acidente tem que ser no trabalho. Também uma moléstia profissional, tá? A gente sabe que dependendo da função que a pessoa exerce, ela pode desenvolver alguns tipos de doença, tá? Por exemplo, a labirintite é uma doença profissional que é muito comum no professor, por sinal, né, gente? Por causa do barulho, né? O professor ele é submetido a uma alta dose de ruídos, tá? Então, ó, labirintite, infecções urinárias, não que seja suficiente para aposentar, mas são exemplos de moléstia profissional. Se em decorrência de uma dessas doenças profissionais a pessoa vier a se encontrar inválida, ela também vai ter proventos integrais. E aí tem os casos aqui de doença que não são nem em serviço, nem são uma moléstia profissional, mas que nesses casos específicos dessas doenças, a aposentadoria também vai ser integral. Se houver alguma outra doença que não esteja aqui, né, e a pessoa vier a ser aposentada, não se enquadra, tá? Vamos lá. E o provento vai ser proporcional, olha, quando o funcionário contar menos de 35 anos de serviço se homem, 30 anos se mulher, observado disposto, né, no artigo 143. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se é acometido de qualquer moléstia na linha B, que é essa daqui, né, do inciso 1 deste artigo, passará a receber provento integral, tá? Então a pessoa foi aposentada com provento proporcional e aí depois ela adquiriu alguma daquelas doenças, aí o provento dela passa a ser integral, é modificado, tá? Isso aqui, gente, olha só. Deixa eu falar com vocês o seguinte. Vamos lá, vamos falar aqui da questão do... Deixa eu pegar aqui, peraí. O espacinho aqui para mim. Vamos então recapitular, porque nos artigos que nós lemos na última aula, no final tem um erro, tá? Que fala que se a pessoa se aposentasse com 30 anos de serviço se homem, 25 se mulher, seriam proventos integrais ao tempo de serviço. Claramente isso é um erro de redação, tá? Que está na lei orgânica, tá? Na verdade, esses proventos seriam proporcionais ao tempo de serviço. Nem faria sentido integrais ao tempo de serviço. E aqui, nesse artigo 138, isso é confirmado. Olha, vou deixar bem claro que no caso de 30 anos se mulher e 35 anos se homem, se a pessoa se aposentar com menos do que isso,
os proventos são proporcionais. Então vamos lá. A aposentadoria, vamos falar de dois casos, tá? Vou separar aqui no meio, tá? Aqui nós temos magistério. Magistério é um caso especial, tá? E aqui nós temos as demais funções, tá? Dentro do município. Demais funções. Ok? Deixa eu até subir um pouquinho para mim não atrapalhar aqui. Ó, vamos lá. Magistério. Qual é? Homem e mulher. Vou botar aqui, tá? Homem tem que ter quanto? Tem que ter pelo menos 30 anos. O homem com 30 anos se aposenta com proventos integrais, tá? E, não é isso? 30 anos. A mulher, no caso no magistério, a partir de 25 anos, ela se aposenta com proventos integrais, tá? E isso é o caso do magistério. Agora vamos falar das demais situações. O homem, tá? Se ele tiver 35 anos de serviço, ele se aposenta com proventos integrais, tá? Se ele tiver 30 anos de serviço ou 65 anos de idade, ele vai se aposentar com proventos proporcionais, tá? Proporcionais. No caso, ele pode se aposentar por idade, ou se ele tiver 30 anos de serviço, ele também já pode se aposentar, mas nesse caso não é integral, é proporcional, tá bom? Integral só se ele tiver 35 anos de trabalho, ok? A mulher, vamos lá. Se ela tiver 30 anos de serviço, vou botar aqui 30 anos assim, tá? De serviço, é integral. Se ela tiver 25 anos de serviço ou 60 de idade, ela pode se aposentar já, mas nesse caso vai ser proporcional, tá? Vai ser proporcional. Ok? Vai ser proporcional. Então, é bom vocês terem isso na mente de vocês. É um caso de magistério, é um caso separado à parte, e as demais funções têm essa regra em comum. A partir de 35 anos de trabalho, é integral. No caso, a mulher, 30 anos de trabalho. O homem, a partir de 30 anos de trabalho, vai se aposentar com aposentadoria proporcional, a partir dos 65 anos de idade também, mas também aposentadoria proporcional, tá? Ele ingressou no serviço público com 40 anos de idade. Quando ele completar 65, ele vai ter 25 anos de trabalho. Ele ainda não tem, não pode se aposentar por tempo de serviço, nem com 30, nem 35, né? Não pode. Mas ele já pode se aposentar por idade e levar os proventos proporcionais, entendeu? Mas ele entrou com 30 anos de idade no serviço público. Quando ele completar 60 anos, ele vai ter 30 anos trabalhados, tá? Ele já pode se aposentar? Já. Ele não tem 65, não tem 35, mas ele tem 30. Mas ele vai se aposentar com provento proporcional. Se ele quiser integral, ele vai ter que ficar mais 5 anos trabalhando, ok? No caso, a aposentadoria compulsória é a mesma coisa. A pessoa completou 75 anos de idade. Se ela tiver mais de 35 anos trabalhados, ela vai se aposentar compulsoriamente e vai receber provento integral. Se ela tiver menos de 35 anos trabalhada, ela vai ser aposentada compulsoriamente e os proventos serão proporcionais, ok? Entenderam? Então, a aposentadoria compulsória vai depender de quantos anos de serviço a pessoa terá no momento em que for aposentada, no momento em que atingir a idade limite aí para aposentadoria, ok, gente? Vamos lá. Prorrogação do exercício. Os proventos de inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos do funcionário em atividade, tá? Ressalvado o disposto nesse artigo, em nenhuma hipótese os proventos da inatividade poderão exceder, a retribuição percebida na atividade, e o funcionário
não poderá receber menos que o vencimento atribuído ao cargo efetivo que exercia na data da sua aposentadoria, tá? Então, olha só, todos os anos, tá? Costuma, pelo menos é o desejo, né, que fosse assim, mas isso altera muito de acordo com a gestão, mas normalmente é feito um reajuste, não é um aumento. As pessoas acham que reajuste é aumento, não é, tá? Reajuste é o seguinte: quanto foi a inflação desse ano? Esse ano a inflação foi 6%, ou seja, as coisas ficaram em média 6% mais caras. Aluguel, comida, tudo aumentou um pouquinho. Então vamos supor que foi de 6% a inflação, né? O aumento dos preços. Então, o salário do funcionário também é reajustado em mais 6%. Por quê? Você concorda comigo que quem ganhava R$1.000 10 anos atrás fazia muito mais coisas do que quem ganha R$1.000 hoje? Que R$1.000 há 10 anos atrás era um salário e R$1.000 hoje é um outro salário, é bem menor, né? R$1.000 há 10 anos atrás nem chegava perto de ser um salário mínimo, hoje já é um salário mínimo. Entendeu? R$1.000 há 10 anos atrás era muito mais do que um salário mínimo. Então, como as coisas encarecem, uma maneira de manter a pessoa recebendo proporcionalmente a mesma coisa é reajustando de acordo com a inflação, tá bom? E por isso que acontece, a pessoa bota lá no jornal, aumento para os servidores públicos. Não é aumento. Aumenta quando você aumenta o poder de compra, tá? É um reajuste. É feito um reajuste para que a pessoa não fique com o salário dela defasado, para que ela continue ganhando a mesma coisa, proporcionalmente, tá bom? E tá falando o seguinte, que toda vez que houver esse reajuste do funcionário em atividade, tá? Dos funcionários que estão em atividade, também tem que reajustar as aposentadorias, tá? Uma coisa é ligada à outra, tá bom? No caso de não mais existir o cargo que o funcionário aposentado exercia na data de sua aposentadoria, os proventos serão atualizados com base no vencimento atribuído ao cargo que existia na data e cujo vencimento fosse igual, tá? Então, se a pessoa se aposentou como professora, então toda vez que tiver um reajuste dos professores, a pessoa que foi aposentada como professora também vai receber o mesmo aumento, o mesmo reajuste, mesma equiparação aí, tá bom? Agora, vamos supor que o cargo que ela exercia não existe mais. Aí vai pegar um cargo que fosse compatível salarialmente para ela poder se ajustar, tá? O servidor ativo ou inativo não poderá receber remuneração superior àquela atribuída ao cargo de secretário, ressalvadas as vantagens pessoais, tá? Vantagens e direitos já adquiridos, 140, vai falar que as vantagens já deferidas aos atuais inativos, bem como os direitos já conquistados por força da legislação anterior, não sofrerão restrições com a vigência das disposições. Ou seja, essas regras do estatuto se aplicam dali por diante. Se alguém antes estava usufruindo indevidamente de vantagens, direitos e coisas que não estavam previstas ainda na lei, vai continuar, tá? Só que a partir daquele momento essas seriam as novas regras.